A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as terças-feiras aqui pela UTV, programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, TV Aberta São Paulo e de diversos outros canais comunitários da Rede Acesse. Acesse aí, www.questãojustiça.com.br. Hoje o programa fazendo uma interação muito maior com você, telespectador, com você, internauta. Nós vamos discutir aqui diversos assuntos do mundo do direito e assuntos em pauta hoje de interesse a todos nós, advogados e a toda a sociedade em geral, assuntos que, de certa forma, diretamente são de interesse de profissionais do direito, mas assuntos também que envolvem a participação e o interesse da sociedade. Gostaria de registrar aqui no nosso chat o Neto Palma, o Fábio, o Mena Barreto, aqui sempre tem. Mena, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. O Mena sempre presente, o Mena e o Neto aqui sempre presentes neste horário, programa Questão de Justiça. O Duda, doutor Sucumbência também presente, registrar a presença aqui do Rex e da Anice Mazeu, que é uma cantora daqui de São Paulo, que também está sempre participando conosco. De certa forma, quando falamos de questões envolvendo o direito, temos que focar alguns temas de relevância, obviamente, alguns temas que estão em destaque. Por exemplo, a questão do novo referendo sobre armas de fogo. Para você que não sabe, está aí em andamento uma questão envolvendo referendo para o dia 1º de outubro, que seria a data do plebiscito. O presidente da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, ele vê com algumas ressalvas essa questão do referendo. O presidente da OAB, ele diz que a proposta do presidente do Senado, José Sarney, de realizar uma nova consulta popular sobre a proibição do comércio de armas de fogo no país, envolveria o investimento de recursos públicos vultuosos, o que poderiam ser usados justamente na segurança pública. Aí eu pergunto a você, internauta, o que você acha em relação a esta questão envolvendo o comércio de armas de fogo e aí até um referendo, um plebiscito para discutir essa questão. Se nós nos recordarmos, há algum tempo atrás, essa questão foi discutida em 2005. Ou seja, em 2005 o povo brasileiro já respondeu um referendo semelhante e afirmavam de forma contundente serem favoráveis ao comércio de armas de fogo e munição. Aí eu pergunto a você, nós vamos interagir aqui, o que você acha? Você acha que realmente deveríamos ter aí uma nova consulta a todo o povo brasileiro, dizendo, olha, somos ou não a favor do comércio legal de armas de fogo? Na verdade, aqui, por exemplo, o Duda, que é visitante aqui do chat, ele diz o seguinte: o senhor não acha que é um desrespeito ao povo brasileiro, que já que já deixou claro este recado no plebiscito anterior? E aí, antes de responder, eu digo a vocês, o que vocês acham? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam com o presidente da Ordem, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que sustenta, e está aí essa matéria, eu estou dizendo porque está constando, é uma matéria publicada no site da OAB São Paulo. Se você quiser acessar o site da OAB, para você, advogada que está nos assistindo, acesse aí o www.oabsp.org.br. Presidente da OAB, Luiz Flávio Borges Durso, fazendo um excelente trabalho. Hoje, nós temos uma OAB lá com o presidente interino, assumindo o Dr. Marcos da Costa, um colega fazendo um profícuo trabalho em prol dessa instituição que trabalha tratando de interesses dos advogados e da própria sociedade. Você poderá perguntar o seguinte: mas a Ordem dos Advogados interferindo e debatendo essa questão envolvendo o plebiscito? Claro, a Ordem dos Advogados, como tratando dessa profissão, que seria aí o braço, que estaria elencada como braço direito do chamado Estado Democrático de Direito, ela tem essa função
de debater e de trazer reflexões sobre interesses de toda a sociedade. O Rex, por exemplo, diz o seguinte: é uma ilusão pensar que viveremos num mundo sem armas. Não cabe um plebiscito, segundo ele. Cabe sim um controle absoluto sobre entrada e venda de armas no país. Na verdade, o desejo do presidente do Senado, José Sarney, é realizar a consulta com a pergunta. E aí vai a pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Mas o senador assume que o plebiscito não provocará a mudança de forma automática, devendo a consulta valer apenas como pressuposto para que o Congresso promova as alterações legislativas. Pergunto a você de novo, você que entrou agora no chat do programa Questão de Justiça aqui da UTV, você é a favor de que em 1º de outubro seria a data do plebiscito? Você é a favor, com a proposta do presidente do Senado, José Sarney, de realizar uma nova consulta popular sobre a proibição do comércio de armas de fogo no país? Eu pergunto a você. O Mena Barreto diz o seguinte, que Rui Barbosa dizia que a justiça tardia é uma injustiça qualificada. Mena, explica para nós essa colocação do professor e do renomado escritor Rui Barbosa, quem nos traz seus ensinamentos até hoje. Esclareça para nós essa questão. O Duda pergunta o seguinte, tá? E aí as perguntas hoje são formuladas e nós já respondemos a pergunta e não vamos refletir muito sobre a pergunta. Em você que fizer a pergunta, nós vamos estar aqui literalmente interagindo com todos vocês, tá? O Duda ele falou o seguinte: por que se fala em Estado democrático de direito? Já não bastaria Estado democrático? Realmente, Duda, você traz uma questão extremamente salutar e importante. Por que Estado democrático de direito? Ora, um Estado democrático, ele garante uma ampla discussão e aí ele garante a voz ao povo, para que o povo possa falar. Aliás, essa questão do povo falar, nós já encontramos lá atrás, nós encontramos uma tradição, depois os escravos, enfim, o povo começou a falar muito mais, o povo começou a utilizar a fala, a comunicação como uma arma para que a sociedade conseguisse galgar e enfrentar as dificuldades e ter uma maior posição nas decisões do nosso país. Estado democrático, um Estado em que todos votam, em que todos decidem o destino da nossa nação. Agora, por que de direito? Ora, nós temos as nossas leis, na verdade, nós temos os nossos princípios, e quando nós falamos de Constituição, nós falamos de uma Constituição democrática. E essa Constituição, ela elenca, sem dúvida nenhuma, os princípios constitucionais. Princípios que se irradiam sobre todo o sistema jurídico e sobre todas as leis. Então, toda vez que uma lei ela é implantada no país, ela tem como base o absoluto regramento e absoluta observância com relação aos princípios. Os princípios garantem que as leis em geral, elas não vão ser instituídas de uma forma a desrespeitar os direitos de todos, no chamado Estado democrático. Aqui, na verdade, nós temos no chat uma série de discussões. Nós temos diversos internautas aqui discutindo a relação, a questão envolvendo aquele indivíduo no Rio de Janeiro que infelizmente teve uma atitude que virou objeto de noticiário dos noticiários do mundo inteiro, realizando aquela atrocidade lá na escola, na cidade de Realengo, em que ele simplesmente executou de forma fria inúmeras crianças e aí trouxe o debate e a reflexão sobre a questão
da vida, sobre a questão da segurança e sobre a questão da educação propriamente dita. A questão das escolas, a questão da entrada e saída das escolas, enfim, trouxe a discussão em torno da chamada criminalidade, uma questão extremamente complicada. Segundo Osaías, ele diz que democracia sem direito gera o caos nas relações entre as pessoas. Realmente, de forma clara, o Osaías ele completa, sim, que a democracia sem direito gera o caos. Logicamente, a democracia sem direito gera o caos, pois a lei, na verdade, a norma jurídica, ela traz esse permear, ela traz esse limite entre o certo e o errado, entre aquilo, até onde o indivíduo pode ingressar. E a lei, ela traz justamente esta linha limítrofe. A partir do momento que o indivíduo ele ultrapassa este espaço, esta linha limítrofe, ele com certeza será punido. Para quem acha que não existe para quem acha que existe impunidade, está bem enganado. A lei ela existe para ser cumprida e aquele que violar, com certeza, terá problemas. Nós vimos aqui nos bastidores aqui dos estúdios da UltiV, o nosso jornalista, que daqui a alguns minutos, jornalista aqui da produção do programa Questão de Justiça, o Walter Siglione, que daqui a pouco vai estar discutindo essas questões de destaques hoje no mundo do direito. E já deixo uma pergunta ao Walter Siglione do programa Questão de Justiça. Walter, você que vai estar daqui a pouco aqui conosco no programa, eu já lhe faço uma pergunta. Walter, você acha que essa proposta do presidente do Senado, José Sarney, de realizar uma nova consulta popular sobre a proibição do comércio de armas de fogo no país, seria uma proposta plena, uma proposta viável hoje, frente às condições que vivemos no nosso país? Nós sabemos hoje a questão envolvendo este plebiscito, esse referendo, no caso, trazendo, de certa forma, custos para que fosse realizado essa questão, né, essa consulta popular. Uma consulta que envolveria, de certa forma, gastos. Ora, mas se discute, mas a criminalidade, né, a questão da educação hoje, nós precisamos de investimentos com educação e principalmente investimentos sob o ponto de vista estatal para que pudéssemos dirimir, resolver e tentar diminuir a questão da criminalidade no país. E aí, como é que fica essa questão? O Duda disse que tudo isso já está bem implícito, de certa forma, e o Duda ele fala que o Estado autoritário, de certa forma, a questão da ditadura, também tem leis e Constituição. Não seria um Estado autoritário de direito? Ora, Estado autoritário, na verdade, nós temos as leis no país e, de certa forma, nós temos um processo que visa garantir a segurança jurídica. O juiz atua no processo de forma a garantir a segurança jurídica nas relações, trazer segurança jurídica para todos nós. Agora, de certa forma, por que um Estado autoritário, Duda? Eu pergunto a você, por que um Estado autoritário? É para isso que nós durante o acompanhamento de um processo e nós, diante de um conflito, nós temos o direito ao contraditório, nós temos o princípio do contraditório na Constituição Federal. Ora, o que seria o princípio do contraditório? O princípio que garante a plena e garante o direito a todos nós de fazermos prova daquilo do que estamos lá postulando e até de fatores ou de ações contra nós postuladas. E aí nós temos lá o direito ao contraditório, ou seja, direito de defesa, direito de defender os nossos interesses. E aí este direito ao contraditório e o acolhimento dos princípios constitucionais traz, de certa forma, a quebra deste chamado Estado autoritário. Estado autoritário seria aquele Estado imposto. Ora, nós sabemos que, de certa forma, a partir do momento que e aí nós voltamos para a questão do plebiscito, que eu acho que é justamente nisso que você bateu. Olha, mas na verdade, colocar essa questão por meio de um plebiscito ao povo, não seria de certa forma autoritário?
Não seria, de certa forma, autoritário. O nome já diz uma consulta popular. Ninguém está impondo nada, apenas uma consulta popular. Uma consulta que, de certa forma, segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, envolveria, subsecção São Paulo, haveria um investimento de recursos públicos vultuosos. Realmente uma questão que traz um debate em torno de um tema que, de certa forma, repercute sobre o ponto de vista da criminalidade, da educação. Mas vamos discutir. Olha só, o Osaías, ele traz uma questão aqui extremamente contundente, eu diria. Ele diz que todo o mal parte do coração do homem. Olha só, Osaías, eu acho a sua afirmação um tanto quanto duvidosa. Não concordo muito que todo o mal parte do coração do homem. Parece que, olha, está colocando o homem, parece que o homem, ele realmente, o indivíduo, né, ele tem, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista interno, ele tem reflexos, reflexões e tem sentimentos que caminham em torno da discussão. Ora, o que seria o bem, o que seria o mal? Mas uma questão que não vem muito de encontro, e aí eu peço a você que coloque para nós qual a relação entre essa questão do mal, parte do coração do homem, com as questões de destaque hoje, que é o objeto do nosso programa. A cantora Nynsi Mazel, ela diz que as punições deveriam ser mais severas. Você acha, Nynsi, na verdade, que as punições deveriam ser mais severas? Olha só, o que se discute hoje no mundo do direito ora, será que deveríamos realmente endurecer os códigos? Deveríamos ter penas mais severas? Você acha realmente? Eu pergunto a todos vocês. Na verdade, a questão que a Nynsi levanta aqui no nosso chat questão das punições severas. Eu pergunto a todos vocês acham que uma punição mais severa traria a redução da criminalidade? E aí eu vou mais além. Você acha que a questão, por exemplo, do comércio de armas, seja legal, seja ilegal, né? A questão do comércio ilegal, vamos dizer, né? Já que falamos de criminalidade. Você acha que o comércio ilegal, sob o ponto de vista de uma lei mais severa, nós estaríamos reduzindo a criminalidade, ou seja, punir de forma mais contundente aquele que violar a lei e aí atuar de forma contrária aos ditames da norma prevista no Código Penal? Você acha que deveríamos sim ter uma lei mais severa? Eu já adianto que, de certa forma, sob um ponto de vista doutrinário, uma discussão que se discute no meio acadêmico e é algo que já é bem debatido, nós temos a questão, por exemplo, da pena de morte, que, por exemplo, você adotar a pena de morte, você não consegue reduzir a criminalidade. Existem diversos países que adotam a pena de morte como pena, realmente. E aí a pena de morte, ou seja, cometer um crime, a pena de morte estaria atuando de forma com caráter nitidamente intimidativo. Mas este fator, em países que adotam a pena de morte, realmente a criminalidade não é reduzida. Nós temos que, em países que adotam a pena de morte, o índice de criminalidade é o mesmo de países que não adotam. O Brasil, por exemplo, ele adota a pena de morte em 2 casos, lá elencados na Constituição Federal, mas em caso de guerra externa, em casos de guerra declarada, enfim, em casos específicos. Mas a pena de morte não é adotada em nosso país. E o endurecimento de códigos hoje não vem sendo a melhor forma de redução da criminalidade. O Walter, por exemplo, pergunto a você, você acha que esta proposta do presidente do Senado, José Sarney, de realizar uma nova consulta popular sobre a proibição do comércio de armas de fogo no país, você acha uma proposta do presidente, uma proposta condizente à nossa realidade hoje? Você concorda com o presidente da OAB Seccional São Paulo de que uma nova consulta envolveria o investimento de recursos públicos vultuosos? Ou seja, para o presidente da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso,
uma consulta popular envolveriam recursos públicos altos e que, na verdade, esses recursos vultuosos poderiam ser utilizados justamente com relação à própria segurança pública. E eu digo que eu faço essa pergunta ao Walter Siglione, porque o Walter, além de jornalista, integrar a Associação Paulista de Imprensa, um órgão de extrema importância no nosso Estado, eu diria até no Estado democrático de direito, além disso participa como membro da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, e é alguém extremamente envolvido com essas questões e com esses projetos envolvendo a segurança pública. E aí eu pergunto, eu não sei como é que está essa questão vista para os jornalistas, enfim, para a opinião daqueles que trabalham com a comunicação especificamente. E aí eu pergunto a você, Walter, qual seria a sua opinião em relação a essa questão envolvendo um novo plebiscito? Não, o plebiscito de armas. Eu não sei se a câmera está voltada aqui. Falei que você está comandando o programa? Não sei, né? Isso me deixa aqui numa responsabilidade imensa, viu? E eu ainda falando lá dentro, que jornalista bom consegue falar em rádio, né? Vou falar 1 hora quase de programa. Plebiscito de armas eu participei do primeiro, até teve a questão do Sou da Paz, né? E, bom, a segurança pública complicada do jeito que está hoje, né? Você que é criminalista, né? Eu não sei se bem o povo fica armado ou se desarmamento total também não é uma forma de o bandido aí estar perambulando na nossa sociedade. Eu sei o seguinte, você não vê, o que a gente comentou outro dia, comprar por aí, eu quero saber, até o presidente da Comissão de Segurança Pública fala muito, você não vê comprar uma R15 aí em qualquer loja, né? Você não vê comprar uma automática. Então isso que acontece, hoje o bandido está com metralhadora, tem granada, esse tipo de armamento ele não tem para você. Ou seja, a sociedade está desarmada e a bandidagem toda armada. Mas da onde vem esse armamento? Aí diziam no plebiscito que boa parte desse armamento viria da própria sociedade ter em casa, esse tipo de coisa, pó e tal. Olha, primeiro você não compra esse tipo de armamento aqui nem brincando, é leve, no máximo uma 38. Quer dizer, então você vai lá, faz toda aquela entrega daquele armamento mesmo. Eu tenho uma passagem na minha vida que fui sequestrado. Eu tinha pote de arma, mas eu já não tenho mais. Né? Não renovei isso. Agora acontece que se eu também tivesse com arma aquele dia, sabe-se lá Deus, não sei se foi bom ou ruim, mas não sei se ajudaria também. Eu acho que foi muito bom você não estar armado. A reação é muito complicada da pessoa que não tem, né, ela não tem não é familiar a questão do armamento. Eu por sorte fui fazer tiro, essas coisas todas, mas naquele momento não vai. Em um momento de angústia, um momento de medo, uma situação extremamente complexa. Eu não sei, se você é criminalista pode responder melhor, mas a questão do sequestro é diferente. Tem gente que fica fria, tem gente que fica nervosa, enfim, cada um tem uma reação. A arma nesse momento inspira talvez uma valentia que, se a pessoa não é preparada, né, uma reação, a pessoa não é preparada. Quizá quem é preparado, né? O bandido é preparado. O bandido sabe melhor o código criminal do que... Não, verdadeiro absurdo. Então, agora, o que na verdade está sendo discutido hoje, inclusive a matéria de destaque lá no site da OAB São Paulo, é que o Durceni fala o seguinte: olha, não tem que consultar de novo. Para que consultar novamente a população? Isso já foi consultado, já foi discutido lá em 2005. Para que consultar novamente e envolver gastos? Porque, por exemplo, você que é lá da Comissão de Segurança Pública, nós percebemos hoje que a questão da segurança que vem sendo discutida, ela exige, de certa forma, ou seja, termos melhor segurança pública em São Paulo envolve investimento, não é isso? Mas precisa ter investimento de educação, de uma polícia mais preparada, de melhores condições de trabalho para esse policial, para as famílias que ele sai de casa com esse problema todo. Então você tem que ter um trabalho social. Agora, tudo isso também pode, a gente está vendo a questão da Cracolândia. Eu também queria ser polêmico nesse sentido. Então, posso fazer uma afirmação? Eu digo o seguinte: por que envolver investimentos para fazer este plebiscito? No dia 1º de outubro, a data do plebiscito, porque custa. E por que não envolver valores financeiros para
se diminuir lá no centro da cidade de São Paulo, e aí eu convido a todos os políticos para que visualizem, isso é uma questão já amplamente visível, a questão da Cracolândia em São Paulo. Então, mas a questão é uma questão de educação. Absurda, né? Eu posso falar uma questão de educação, tem que ser investido na educação. Agora, não é de hoje para amanhã que isso vai se resolver. É que todo governo, ou toda proposta de candidatos quando vão para algum governo, vou setorizar num governo específico, enfim, mas toda proposta que consta a questão da segurança pública também parte do princípio da prevenção. Então, nós que votamos deveríamos cobrar desses cidadãos que vão ser políticos, vão nos representar lá, sei lá, em Brasília, aqui na Assembleia e tal, que eles cumpram pelo menos o plano de governo deles. Se cada um dos 100 e poucos deputados estaduais, 50 e poucos vereadores da cidade de São Paulo e os senadores que estão representando o Estado cumprissem as metas deles, que eu sei que é difícil, talvez a gente tivesse um caminho desses tantos governos que se passaram. Sim, desde quando eu sou jovem eu vejo problema. Desde quando eu era pequenininho tem assalto, né? Você tem essa problemática de sequestro lá de trás, né? Carro que é roubado todo dia, isso não vai mudar nunca. E se nós observamos, dirá o senador José Sarney, que na verdade, e aí eu cumprimento o senador José Sarney, que é um ícone, né, na política deste Brasil, é um ícone, alguém que já tem toda uma bagagem, né, frente ao parlamento, enfim, frente a toda... Mas a polícia, não querendo cortar o mas polícia já é na zona de atrito. Polícia Civil e Militar é zona de atrito já é o fim da conversa. Polícia não, ela faz prevenção, ela faz a prevenção quando ela tem uma rotina, visita os lugares, ela monitora. Agora, ela já é para enfrentamento ao militar. Então não adianta você ficar cobrando só da polícia essa situação. Envolve uma série de fatores. Uma série de fatores. A polícia tem problema e por isso que o centro não é uma porcaria. É muito fácil olhar a polícia e falar assim, não, a culpa é da polícia. Não é. Você vê essa questão da Cracolândia que a gente vai vivenciar agora, a situação tá lá o sujeito que consome a droga, tem um sujeito que passa aqui, esse sim a polícia está verificando. Depois você retira esse povo, bota onde? Tem assistência para eles? Tem algum lugar para botar? Eles vão ser recuperados para voltar? A questão do preso, o preso sai da cadeia, ele tem algum lugar para ele trabalhar? Aliás, não se consegue nem dar jeito na lotação que tem na cadeia hoje em dia. Quer dizer, é uma questão de trabalho para que depois as coisas vão se acertando. E não é para hoje não, se isso começar hoje, daqui 20 anos que se acerta tudo. Quer dizer, eu vou estar velho já, mais do que eu já estou. E essa coisa não vai estar acertada. Consciência que eu acho que nasce também do cidadão que está aqui. Você falou de sequestro, por exemplo. A Anice falou que ela já foi sequestrada no ano de 1998, mas ela não fez boletim de ocorrência, sabe por quê? Por causa do medo. E quantos não fazem boletim de ocorrência porque fica com medo. Mas também é o seguinte, sequestro relâmpago, né? Provavelmente sequestro relâmpago. Então, aliás, mudou-se agora, né? Porque não era crime hediondo, né? Você pode falar melhor, né? Mas no período que eu tive esse problema, mesmo fazendo o boletim de ocorrência, eu teria que ter 48 horas para ser realmente um sequestro. Quer dizer, eu já estava sequestrado, o sujeito viu, né, ligou, olha, ele foi colocado no carro com mais 4 pessoas, não sei o que, me levaram. E aí precisa de 48 horas. Sabe o que o Duda fala? Ele traz uma ideia diferenciada, até que ele traz uma ideia com fins à redução dos custos. Ele diz o seguinte, por que não faz a consulta ao povo na própria cédula de eleição? Mas isso é interessante, né? Interessante. Com tudo, né? Isso é mais barato. Não, ele falou que no país, sabe, segundo ele, na Venezuela, eles colocam, além dos candidatos, 10 consultas populares, ou seja, reduziria o custo. Mas tudo na mudança política. Quando você fala em talvez até financiamento de campanha, o sujeito quando vai lá e faz o programa dele de governo, ele teria que cumprir aquelas metas. Acontece que o cara faz o programa, o candidato faz o programa e depois daquelas 20, 30 ou que sejam 2, ela não cumpre uma, porque ele chega lá e vê que a coisa é outra história. Então, a gente tinha que cobrar daí. Aí vale o cara também bater e-mail hoje em dia para site de deputado federal, vereador, deputado estadual. Já que pensamos em consulta sem valor,
economizando, enfim, diminuindo custos, vamos utilizar as redes sociais e consultar. Você acha que realmente seria necessário, no dia 1º de outubro, conforme a proposta lá do querido e respeitado senador José Sarney, seria necessário? O presidente da OAB é extremamente contra, né? Segundo o César, e na verdade, os cumprimentos ao César, ele está lá em Niterói assistindo o programa. Posso perguntar uma coisa, Sr. Leopoldo? Se voltar, o porte de armas é uma coisa mais simples de ser tirada. O sujeito vai comprar o quê? Granada hoje? Vai uma F5, ele vai comprar uma metralhadora e vai andar na rua. O que vai se fazer com essa situação se voltar a usar arma? Quer dizer, todo mundo vai usar um 38 na cintura agora? Segundo internautas políticos desse país, não estão interessados no povo. O Duda diz, eles querem aparecer. É complicado, né? Fica essa questão, a questão política, a questão da efetividade mesmo, né? Dessas situações. Por que a gente não faz um plebiscito para comprar computador, sei lá, né? A sociedade investir um tanto do imposto para melhorar a questão das escolas, enfim, educação, melhorar a saúde. Então, né? Aí o sujeito, ele tem um empreguinho que seja, melhorar a questão do emprego e tal, ele não vai pensar em matar ninguém, vai roubar ninguém para roubar, às vezes, R$10, ou roubar um rádio para trocar em pedra de crack no meio da rua. Não, absurdo. Essa questão da Cracolândia tá assim, tá virando nossa, mas em São Paulo tá demais, né? Tá demais esse centro. Meu Deus. O César de Niterói do Rio de Janeiro assistindo o programa Questão de Justiça. Ele vai passar em Barra Mansa lá, não é? Em Barra Mansa. Vai passar em Barra Mansa agora. É Sérgio, né? César. César. Agora você vai poder ver a Questão de Justiça. Eu não lembro qual é a TV, mas a TV em canal fechado cabo em Barra Mansa. Agora, eu queria agradecer a você. Eu não estou terminando aqui com o programa, porque quem termina aqui é você. Eu gostaria de agradecer o apoio lá para aquele primeiro encontro de carreiras jurídicas lá da OAB Tatuapé. O apoio lá do programa na divulgação e no apoio na realização daquele encontro lá na OAB Tatuapé, presidida pelo Dr. Hudson Menezes Ribeiro, e foi muito boa a presença lá da Associação Paulista de Imprensa, do Dr. Arles e do Fábio Canton. O que você achou desse encontro? Fábio Canton, eu acho que a gente estava conversando ontem, eu estou quanto tempo na ordem? 20 anos, mais 10 do Instituto. Então, eu acho que, primeiro, você está fazendo um trabalho muito bom lá, né? Vou rasgar uma seda aqui. Você está fazendo um trabalho bom para quem está assistindo, para entender que líder desse tipo de entidade não recebe nada, né? É difícil o trabalho. Ainda ontem você estava comentando comigo que você atende advogados fora no seu dia a dia, quando você está no exercício da sua profissão, que advogado que está dirigindo a ordem não recebe nada e tem que viver do escritório dele. Então, quando você vê um encontro, que tenha um coquetel, que tinha um senhor que tinha problema físico, né? Cadeirante, um aluno de uma faculdade, depois você pega um outro senhor de uma outra faculdade lá que agradece. Vocês fazendo assim trazem esperança a esse sujeito que está se formando, viver que advogados bem-sucedidos, representantes dele, da entidade dele, estão trabalhando em prol deles. Não, eu acho isso importante. Eu acho também importante a ligação. Para quem não entende, a OAB São Paulo é como se fosse um governo estadual, e essas subseções que a gente fala seriam as cidades, e são mundos à parte. Só a OAB de São Paulo são 350 mil advogados, 354 mil advogados, e só no Tatuapé, pelo que você me informou, são 3 mil. Quer dizer, é uma entidade diferenciada pelo ponto de vista de constituição de uma lei federal, e a única entidade que olha com um olho bem clínico para quem está trabalhando nela, né, com ela, e também é uma entidade que trabalha para o povo, quando você vê a situação do presidente da ordem falando sobre o plebiscito. Mas a OAB consegue realizar todas essas atividades graças ao apoio de instituições e programas como o seu, que sempre trazem temas de relevância e apoiam essas questões que aprimoram o profissional. E aí eu gostaria só de registrar o apoio lá no evento do programa Questão de Justiça, dos jornais da região, lá o Gazeta Vila Formosa, lá do Dr. Silvio Machado, da doutora Denise, o Jornal Retrato, Jornal Gazeta do Tatuapé, que é do nosso colega, o
Mauro. Mauro. Um abraço ao Mauro, Jornal Retrato e as editoras Revista dos Tribunais e Editora Atlas, que colaboraram e apoiaram a concretização desse encontro, que é o primeiro, viu? Nós vamos ter e a discussão outros. de carreira jurídica ali é importante para você ajudar aquele advogado que está na região a ficar assim com mais vontade de poder exercer a cidadania dele e o trabalho dele. Quantos minutos ainda tem? Já estourou tudo? Estourou, nossa, cadê nossa? Estourou tudo, acabou o programa? Ele tá fazendo assim. Tá fazendo assim. Você quer finalizar o programa? Não, eu queria saber o seguinte, o Benê, eu não vi mais o Benê aqui sentar. Cadê o Benê? Olha, o Benê Corrêa tá trabalhando. Não, o Benê Corrêa, que é nosso jornalista, está trabalhando em prol de... Já vou explicar. Dia 25 a gente vai ter novidades na Rádio Record. Então hoje a gente... Olha, parabéns. Nós. Record, AltV, TV Comunitária, Rede Brasil. E a gente tá aí esperando, viu, Leopoldo? Com essa participação e vocês junto, que vocês já são os consultores do programa, doutor Alice, doutor Paulo, dessa situação está andando para melhorar a cidadania, porque o programa começou aqui com o Luquete, né, lá atrás, na Bloomberg e tal, mas com o Luquete e da Cilione, para trazer esse esclarecimento à população. Então, você parabéns pelo evento de ontem. Então. Obrigado. Olha, eu só vim aqui então para fechar. O Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima terça-feira com a direção de Hilda Cilione e a supervisão geral do Alberto Luquete. Até a próxima terça-feira. Bem-vindo ao mundo da